Em nome de Jesus. Pode ir. Pode ir, crianças. Glória a Deus. Sabe, irmãos, foi em cultos assim, ordinários, né, do cotidiano, que os maiores avivamentos da história começaram. Quando a gente está num culto e a gente está cansado do trabalho, a gente veio de um dia corrido, a gente está triste por algum motivo, com alguma preocupação. Foi em dias assim, no passado, que a maioria dos grandes avivamentos começaram. Sabe, o Senhor vem nos dias comuns e nos toca, nos visita, nos conforta, nos alegra, nos renova as forças. Por isso nós louvamos o nome do Senhor. Como é bom sentirmos a presença de Deus numa reunião como esta. Como é bom sentirmos a presença de Deus numa reunião como essa. Está com a obreirinha Mirim hoje? Isso aí, ó. É assim, viu? Ó, ensina o menino no caminho. Daqui um dia é ela que está trazendo água para o pastor. Coisa linda. Queridos, na semana passada nós começamos uma palavra, e eu disse que nós ministraríamos essa palavra em 2 sessões, em 2 partes, para não ficar extenso. E o tema é construindo uma geração forte para suportar tempos difíceis. Construindo uma geração forte para suportar tempos difíceis. E a gente lê o texto de Efésios 6, capítulo 10. Efésios 6, 10. Olha o que diz ali a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não é forte, eu não sou forte. O Senhor é forte. O Senhor é a própria força. E aí Paulo, entendendo isto, ele diz à igreja de Éfeso: é no Senhor que você se faz forte, é no Senhor que você tem força. E nós falamos sobre 4 aspectos na semana passada, e eu vou só fazer assim uma releitura rapidinho. Primeiro, nós falamos que os tempos atuais exigem uma geração forte. Irmãos, tem muita gente nas igrejas, mas tem pouca gente que é igreja. Tem muita gente nas igrejas. Estava vendo com a pastora Carla hoje uma reportagem sobre uma mega igreja. Agora existe essa expressão, né? Uma mega igreja que estão inaugurando em Vitória. A igreja tem um lago do lado de fora para batizar os irmãos. A igreja tem uma biblioteca dentro, uma cafeteria, né? Vitória, perto do aeroporto ali. E sabe, às vezes a gente olha para essa realidade e a gente fica pensando: meu Deus, é contraditório. É contraditório. Não estou dizendo que não possa haver uma igreja com 10, 20 mil membros, amém por isso. Mas a gente não pode perder o foco de que igreja é um grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus e que estão dispostas a se fortalecer, a fortalecer-se uns aos outros. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Olha o que diz aqui. Eu estou só fazendo uma releitura rapidinho e eu já vou entrar nos 4 pontos de hoje. Olha o que diz ali: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, sejam corajosos, se portem com varonilidade. Isso é você ter força, é se mostrar forte no dia da dificuldade. Vigiai, estar firmes.
Está vigilante. Sabe, hoje muita coisa está distraindo a gente, muita coisa está tirando a gente do eixo, muita coisa está tirando a gente do lugar que a gente precisa estar. Não estamos vigilantes. E o que a palavra está dizendo é que a gente precisa viver isso. Os tempos exigem uma geração forte. O segundo aspecto que falamos aqui foi que uma geração fraca não suporta a tempestade. Eu não vou ler o texto, mas você conhece o texto que fala sobre as duas casas, as duas edificações, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. Algumas pessoas, até para as crianças, fazem esse desenho, né? Uma casa construída tipo na areia da praia e uma outra construída em cima de uma pedra, mas não é essa a realidade. A realidade é que um homem, ele cavou e procurou a rocha. A rocha não está exposta, a rocha está num lugar que ela precisa ser escavado, precisa ser procurado. E o que a gente está fazendo hoje é construindo a nossa fé sobre qualquer plataforma, sobre qualquer alicerce, sobre qualquer base. Essas bases são muito frágeis. Hoje você escolhe o pastor que você gosta de ouvir na internet, porque ele massageia o seu coração, suas vaidades. Hoje você escolhe a igreja que melhor cuida de você, né? E eu não estou dizendo que está errado, irmão, você receber uma bala na porta, né? Tem igreja que dá uma balinha, aqui a gente já recebeu também, uma balinha na porta, e você recebe um telefonema, você é, de certa forma, mimado, mas você não foi chamado para ser mimado, você foi chamado para ser forte. Nunca uma criança mimada foi coisa boa. Quem vê uma criança mimada em qualquer ambiente, fala assim, meu Deus, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Que menino mimado, não é assim? Então o que o texto está dizendo é que nós precisamos começar a cavar dá trabalho, irmãos. Eu estava observando a obra da nossa construção, primeiro eles mandaram uma máquina lá, uma máquina com 16 mil quilos, 16 toneladas, e aquela máquina, irmão, quando eu cheguei lá no asfalto, para olhar, eu senti os meus pés vibrarem lá no asfalto, porque ela, além de pesada, ela vibra, porque é para compactar o solo, e aquilo foi apertando, sabe? E aí depois veio uma outra máquina e começou a fazer buraco no lugar que tinha amassado. Eu falei, é contraditório. Até perguntei para o engenheiro, eu falei, primeiro você mandou amassar, agora você está fofando? Ele falou, aí pastor, eu vou fazer o buraco no lugar certo, vou fazer a fundação lá embaixo. Quando entrou, abriu o buraco, aí veio uma outra máquina e ele socou o fundo do buraco lá dentro. Então, ou seja, são fases que a gente precisa passar na vida da gente, onde a gente vai procurar o firme. Tem gente que a vida dele está uma gelatina, né? Ele está construindo em cima do pudim. Onde nós estamos construindo as nossas bases? Uma geração fraca não suporta a tempestade. Terceiro lugar, falamos sobre aquele texto da juventude, né? Jovens, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. A palavra produz raízes, convicção e resistência. Projeta para mim Salmo 119, 11. Uma geração forte é uma geração cheia da palavra. Foi o terceiro ponto. Quanto de Bíblia você tem? Quanto de Bíblia você comeu hoje? Quanto de palavra você tem se alimentado? Esses dias a gente estava orando e irmão Rubens, eu fui para casa, aquilo tocou no meu coração, ele comentou com a gente, eu nem lembro com quem que a gente estava orando, onde a gente estava numa reunião, acho que foi no GA aqui, acho que foi no GA Reset aqui, a gente estava fazendo aquela ilustração do barbante, foi isso mesmo, e o irmão Rubens chegou e falou assim, pastor, irmãos, eu preciso ler mais a palavra, eu sinto vontade, mas eu vou fazendo as coisas, passo o tempo e eu não leio. Eu quero a ajuda da oração de vocês para que eu possa ler mais a palavra. E sabe, irmãos, como é importante a gente reconhecer que precisa. Porque às vezes a gente finge uma condição que não é a nossa realidade.
A gente está fragilizado, a gente está com a casa construída na areia, a gente está fraco, mas a gente não reconhece a fraqueza para que o Senhor possa manifestar o seu poder sobre nós. Olha o que diz a palavra lá: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A gente só esconde o que é valioso, irmãos, o que é precioso. Está guardado, que isso aqui é meu tesouro. De vez em quando você vai lá, abre, olha, está aqui, meu tesouro. Esse tesouro está guardado no seu coração. O que nós temos guardado no nosso coração? O pastor falou aqui enquanto ministrava: aonde tiver o nosso coração, ali está o tesouro, ou vice-versa. O que tem entesourado o meu coração nesse tempo? A palavra vai levantar uma geração forte, uma geração cheia da palavra de Deus. E o quarto ponto que falamos na semana passada, fala em Efésios 6,11, um texto que você também conhece: revestivos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes. Verdade, justiça, fé, salvação e palavra são armas para permanecer de pé, para permanecer forte. Quando você lê esse texto de Efésios 6,11, você vai, a partir do versículo 10, você vai ver a armadura. Fala que é a armadura de Deus. A armadura não é sua, a armadura é de Deus. Deus te dá uma armadura na sua medida para que você suporte as intempéries espirituais que vêm sobre a nossa vida. E ali vai falar sobre capacete, sobre cinto, sobre couraça, sobre sapatos. Ou seja, cada parte do corpo recebe uma proteção. Para quê? Se a gente precisa de uma armadura de Deus, para que dardos, ontem a gente na oração aqui falava sobre isso com os homens, para que os dardos inflamados do inimigo possam ser desviados. Irmãos, o inimigo está lançando dardos o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo ele está tentando te atingir, ele está tentando atingir seu casamento, ele está tentando atingir sua mente, ele está tentando atingir a sua fé, o seu chamado. Mas você precisa ser forte, porque uma geração forte precisa aprender a guerrear, a lutar. E aí nós começamos o que ficaria para 8, Daniel 1:8. Daniel 1:8. Existe uma fala que diz que tempos difíceis forjam homens fortes. E na verdade, esse texto é contraditório em relação a isso, porque quando nós olhamos para Daniel 1:8, olha o que diz ali: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Estava todo mundo preso, todo mundo ia comer da mesma comida, então Daniel resolve fazer um propósito. Qual o propósito? Ele sabia que estava sendo colocado numa situação que o provaria, e antes da prova chegar, ele se apresenta forte. Então entenda, esse ponto aqui fala que a nossa força, ela é formada antes da crise. A força que o Senhor quer liberar sobre nós, ela é preparada antes da crise, e não durante a crise. Tem gente que só ora quando está dentro do problema. Lembra aí de um irmão que estava aqui orando toda terça, todo culto de oração, porque estava passando uma luta brava. Hoje ele está tranquilo, ele não está aqui. Lembra um irmão que estava desempregado e estava aqui buscando, e hoje ele está empregado e ele diz assim: terça-feira não deu para ir porque eu cheguei cansado. Lembra de um irmão aí que teve um diagnóstico difícil e enquanto estava lutando contra o diagnóstico estava aqui, agora foi curado, não está mais. Então parece que é o tempo difícil que faz que a gente se torne uma pessoa forte, mas não é. Isso só denuncia o quão fraco nós somos. O que Daniel faz aqui é o contrário. Ele decide não se contaminar antes da grande prova. A cova do leão, a cova dos leões vem depois. Não foi a cova dos leões que criou a fé de Daniel. A cova, ela só revelou a fé que ele já havia construído antes.
Não vou comer, não vou. A Bíblia diz, se você continuar lendo esse texto, que ao cabo de dias, quando eles foram passar em revista a tropa, Daniel e seus amigos estavam mais fortes do que os homens que comeram a comida forte do rei. E eles estavam bebendo água e comendo legumes. Porque a nossa força principal não vem daquilo que a gente ingere. Jesus fala isso no Novo Testamento. Aquilo que você come, logo, logo você joga fora. Mas o que contamina talvez é o que sai. Então, às vezes, o que nós temos dentro é isso que a gente põe para fora. Você fala o que você tem dentro. Se você está cheio de Bíblia, você fala de Bíblia. Se você está cheio de angústias, você fala de angústias. Se você está cheio de situações e você não tem respostas para elas, você só fala murmuração. Agora, quando você se prepara antes, por isso que a gente diz, terça-feira é dia de jejum. Jejue. Faça um propósito. Semana de oração, essa semana é semana de oração. Ontem a gente esteve aqui, vamos estar aqui até domingo, orando todos os dias, de 8 às 9 da noite. Só que a gente, sabe, a gente fala do quarto secreto, a gente não pode estar na tua casa para te vigiar, se tu está indo para o teu quarto, se tu não está indo, mas o que a gente precisa entender é que isso precisa ser algo do nosso cotidiano, porque essas coisas vão nos fortalecer. Essa geração agora é uma geração que não come mais como deveria. Eu estou falando de alimento físico. Todo mundo está tomando vitamina D, todo mundo está tomando B12, todo mundo está tomando suplementos. Por quê? Talvez porque a gente não come as folhas verdes que precisava, talvez porque a gente não come a proteína que precisava, talvez porque a gente não toma o sol que precisava. Isso se aplica à vida espiritual. Daniel resolve fazer um jejum, uma dieta, um propósito diante de Deus, que o prepara para o que está diante dele. Os leões, como Daniel jejuou diante da comida do rei, os leões jejuaram diante da comida deles, que era o próprio Daniel. Você está aqui, amém? 2 Coríntios 4, 8 e 9. Uma coisa que você não pode confundir é que ser forte vai fazer com que você não passe por lutas. E esse ponto fala, ser forte não significa que você não terá lutas. As lutas virão. Olha lá o que diz esse texto, uma canção que a gente canta muito, né? Fala sobre isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, a luta vem, o problema vem, mas a minha reação a esse problema vai me colocar numa outra condição. Porque se diante de tudo que vem eu me abato, eu sou destruído, eu não consigo superar, eu não consigo avançar. Nós passamos por lutas, a força, na verdade, está na presença de Deus dentro da luta. Jesus não disse, você não terá aflições. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A coisa mais difícil é alguém no meio de uma aflição animado. O Senhor já me deu vitória. O Senhor já me deu força para passar por isto. O Senhor já me deu recursos para vencer essa batalha. O Senhor já me deu condições de passar por essa adversidade, por esse problema, por essa luta. Ele está comigo, eu estou passando a luta, mas Ele está comigo. 2 Coríntios 12, 10, ainda em 2 Coríntios, mais para frente um pouquinho. Olha o que diz aí, 2 Coríntios 12, 10. Olhe comigo. Por isso eu sinto prazer nas... Tem hora que eu acho que Paulo era meio louco, irmãos. Quem fala uma coisa dessa? Você está naquele dia assim, ruim, não tem aquele dia que você acorda assim, que você acorda e fala assim, caramba, era melhor ter morrido. Para que acordei hoje? Que dia é esse, Jesus? E aí Paulo fala assim, esse é um dia de você sentir prazer. Olha essa sacada de Paulo, irmãos, preste atenção nisso. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades.
Irmãos, que loucura é essa que esse homem está falando? Eu sinto prazer nas perseguições. A gente está aqui o tempo todo, pastor, ora por mim, igreja, ora por mim, tem alguém me perseguindo. Eu estou sofrendo uma luta. Eu estou fraco, ora para eu fortalecer. E aí Paulo está dizendo assim, eu sinto prazer. Que prazer que eu tenho nessas coisas? Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, ele entendeu que a força dele não era ele. Ele entendeu quanto mais, no fundo do poço ele estava, mais ele era dependente de Cristo. E aí Cristo vinha e falava para ele, está vendo? Você não tem força, eu sou a sua força. Eu sou a sua força. Você não tem recursos sozinho. Coloca para mim Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Um texto que a gente menciona muito. A força verdadeira vem de Deus. A força verdadeira vem de Deus. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que está fazendo muita força. Tem gente que está fazendo tanta força que chega a ser violento, está sendo abusivo, agressivo. Mas aí a palavra vem e diz assim ao profeta, é pelo poder do meu Espírito. É pelo poder do meu Espírito. Então a gente continua submetido a um Senhor que é poderoso, e Ele fará por nós. Ele fará por nós. Uma geração forte é uma geração que encontrou esse lugar de dependência de Deus. Toda vez que a gente acha que a gente dá conta, a gente quebra a cara. Toda vez que a gente entra em dependência de Deus, Ele faz o melhor para nós. Melhor do que os nossos planos, melhor do que os nossos projetos, melhor do que os nossos sonhos. Em 8º lugar, Salmo 78, a partir do verso 5, vamos até o 7. Salmo 78, de 5 a 7. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem. Apagou? Alguém abriu o versículo? Acabar de ler para mim? Salmo 78, de 5 a 7. Espera aí rapidinho, irmã Aparecida, vou botar o microfone aí para a irmã. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Vocês estão entendendo? Para que Deus quer fazer a gente forte? Um mosquito aqui na lente do óculos. Por que Deus quer fazer a gente forte? Porque uma geração forte precisa fortalecer a próxima geração. Por isso que nessa fala que eu falei com vocês, eu não sei quem falou isso, eu não sei se vocês sabem quem falou. Homens fortes, tempos difíceis forjam homens fortes. Homens fortes facilitam os tempos, e tempos fáceis fazem homens fracos. Então isso vira um ciclo vicioso, né? Nós não podemos forjar homens fracos, uma geração fraca. E o que o texto está dizendo é que a gente precisa transmitir à próxima geração. Uma geração forte, ela não apenas permanece de pé, ela ajuda a outra geração a permanecer. Presta atenção numa coisa, a geração que entrou no deserto com Moisés, ela não entrou na terra prometida, todo mundo sabe disso, amém ou não?
Então entrou a outra geração, certo? Mas quem ensinou os preceitos de Deus para essa geração que entrou? Está entendendo? O problema é que todo mundo fala mal da geração que entrou no deserto, mas a responsabilidade dessa geração que entrou no deserto era forjar uma geração que não foi escrava, mas que tinha condições de entrar dentro da terra prometida. Então nós talvez não vamos acessar alguns lugares, mas esses bebês que estão aí no colo dos irmãos vão acessar lugares que nós não acessamos, vão fazer coisas que nós não fizemos, vão entrar em lugares onde nós nunca entramos. Então nós precisamos fazer o quê? Transmitir a força do Senhor para a próxima geração. Concluindo, irmãos, as características de uma geração forte são força na palavra, palavra de Deus, força na fé, força no caráter. Sabe o que ninguém tem hoje? Zelo pelo caráter. Está uma bagunça. Está uma bagunça, irmãos. Força no caráter, força na oração. Acordamos 3 da manhã hoje, a pastora tinha coleta de exames no hospital Santa Rita, no tratamento de oncologia dela. Eu acordei com uma mensagem no celular. A irmã Zeli mandou uma mensagem dizendo assim: 3 horas da manhã, hora da oração. De madrugada a fila é menor, kkk. Aí eu acho que ela achou que eu estava dormindo e que eu só ia ver essa mensagem mais tarde, mas era a hora que eu estava acordando para sair com a pastora para o exame. E aí eu respondi para ela: estamos juntos na oração. Ela: uai, está acordada? Eu falei: estou. E aí ela disse assim: estava orando pelo Senhor. Sabe, irmão, quando você ouve uma pessoa dizer isso, essa semana eu ouvi umas 3 pessoas chegarem perto de mim, pessoas assim distintas, uma tia do Rio de Janeiro, a irmã Zeli nessa ocasião, um outro irmão, dizia assim: eu estava orando por você, pastor. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu ouço isso de alguém, parece que eu saí com a pastora com outra força. Tinha alguém orando por mim, vamos embora. É de madrugada, a gente vai pegar a estrada, mas estou debaixo de oração, estou debaixo de intercessão, estou debaixo de cobertura. Sabe, tem gente que prega contra essa questão de cobertura. Irmãos, quando fala cobertura, é alguém que está te amparando em oração. Quantos filhos não morreram por causa de uma mãe de joelho dobrado? Quantos maridos voltaram para a presença de Jesus por causa de uma esposa que dobrava o joelho e orava por ele? Quantas famílias foram reestruturadas por causa de homens e mulheres que se tornaram fortes nas suas fraquezas, mas de joelho dobrado apresentando para o Senhor a sua oração: Senhor, muda essa história, muda o meu quadro, muda a situação. Quantas pessoas foram restauradas num leito de hospital por causa de alguém que estava orando? Ontem a gente estava aqui orando pelo meu pai. Sabe o que aconteceu com meu pai essa madrugada no hospital? Ele foi levantar para fazer xixi, caiu dentro do banheiro do hospital. Levou um tombo. Um homem de 110 quilos, irmãos. Levou um tombo dentro do banheiro do hospital. Diz que foi de madrugada, diz que foi um revodu lá, uma movimentação. Começou a gritar, e quem levanta um homem de 110 quilos do chão? Tiveram que chamar um segurança lá, um homem forte, para tentar tirar ele do chão. De madrugada foi para a tomografia, para ver se tinha quebrado alguma coisa. E não aconteceu nada com ele. Deu um arranhãozinho no braço, não deu nada. Falei: meu Deus, podia ter morrido. Mas ontem à noite a gente estava aqui orando pelo meu pai. É coincidência, irmãos? Aí alguém diz assim: isso é coincidência, pastor, é coisa da sua cabeça. Irmãos, é realmente coisa da cabeça de alguém que crê num Deus que faz através da oração. A Bíblia diz, a gente falou isso aqui, o pastor falou isso aqui ontem na palavra que ele trouxe: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Força na oração, força em santidade, separação. Se separe, irmãos. Hoje em dia está tudo misturado. Tu não sabe mais o que é crente, o que é do mundo, o que é ímpio, o que é crente, o que é santo, o que é profano. Está tudo misturado.
É tempo de separação, irmãos. É tempo de separar. Tem roupa que não vai dar mais para usar. Tem lugar que não vai dar mais para frequentar. Tem palavras que não vai dar mais para falar. Tem música que não vai dar mais para ouvir. Tem coisas que não vai dar mais para fazer. E a gente vai ter que aprender isso do Senhor. Para quê? Para estar forte no dia mau. E forte em comunhão. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9 e 10, e aqui eu termino, que nós estamos melhor sucedidos quando estamos em dois. Melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se você for para a lavoura sozinho, você põe uma quantidade de café, não é isso? Se você for com duas pessoas, aumenta a quantidade? Então o salário é melhor. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Opa, então tem um segundo benefício de andar com alguém. Se você cair, tem alguém para te levantar. Mesmo que quando te levanta, essa pessoa vê se você está bem e ri de você, né? É a cara da pastora Carla isso. A gente toma um tupicão, ela pergunta, você está bem, meu amor? Mas já assim, estou bem, não machucou não. Aí ela começa a gargalhar. Mas é importante que pelo menos a pessoa te levanta do lugar. O outro levanta o seu companheiro, mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Bota o 11, só para fechar a ideia. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um sozinho, como se esquentará? Quem é casado aí sabe disso, né? Nas noites frias a gente vai chegando para pertinho, é o famoso cobertor de orelha, fica mais quentinho, mas quem dorme sozinho, passa aperto. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Na briga, 2 contra 1 é melhor, não é? Se alguém se levantar, se tem 2 aqui, eu fico até mais forte. Ó, estou com meu irmão, hein? E aí ele termina com uma fala que parece contraditória. O cordão de 3 dobras. Jesus, ele é o alicerce que faz com que a gente, andando em comunhão, consiga não romper, não arrebentar, não desistir, não parar. Somos fortes. Amém? Deus não está preparando uma geração para fugir da tempestade, mas uma geração forte o suficiente para permanecer de pé quando a tempestade chegar. Os que esperam no Senhor, diz Isaías 40, 31, renovarão as suas forças. Que tipo de geração somos nós? Que tipo de geração nós estamos formando? Nossa fé suporta a pressão. Se uma tempestade chegar hoje, nossa casa permanecerá de pé, nossa fé ficará inabalada. Senhor, fortaleça a nossa geração. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, Tu és o Deus da força, Tu és o Deus dos recursos, tudo é Teu, porque todas as coisas foram feitas em Ti, e sem Ti nada se fez. Ó Deus, toda a eternidade, os céus, a terra e tudo quanto neles há, diz a Tua palavra, que foram feitos simplesmente pelo professar da Tua voz. E o que nós Te pedimos nessa noite, libera uma palavra sobre essa igreja, libera uma palavra sobre essa geração, libera uma palavra sobre os Teus filhos nesse tempo. Sabemos que dias difíceis virão, ainda mais trabalhosos do que os que estamos vivendo hoje, porque assim diz a Tua palavra, mas uma geração não se corromperá, uma geração estará debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua força, e essa geração será fortalecida na terra. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu Te peço, levanta famílias fortes, levanta maridos fortes, mulheres fortes, esposas fortes, pais fortes, mães fortes, filhos fortes, uma geração forte, para que haja uma igreja forte nos dias difíceis que virão sobre nós. Nós entregamos em Tuas mãos nossas debilidades, nossas fraquezas, e não são poucas, porque é em Ti
que nós encontramos todos os nossos recursos, todas as nossas fontes estão em Ti. Por isso, Senhor, fortalece essa geração, fortalece essa igreja, fortalece esse pastor, fortalece, ó Pai, a minha vida, fortalece o meu coração, fortalece o meu ânimo, fortalece quando eu me sentir cansado, renova-me, renova.